Em um mesmo arquipélago, nas Ilhas Galápagos, encontramos pássaros da mesma espécie com bicos completamente diferentes. Uns curtos e fortes, ideais para quebrar sementes duras, outros longos e finos, perfeitos para alcançar insetos escondidos. O que explicaria essa variedade? A resposta está no ambiente. Fatores abióticos, como o tipo de alimento disponível, o clima e até a umidade do solo, influenciam pouco a pouco as formas de vida. Olá, eu me chamo Daniel Maravalha, eu sou estudante de Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de São Paulo e hoje nós vamos ver um pouco sobre ecologia evolutiva, um campo interdisciplinar que une duas gigantes da biologia. Bom, a ecologia estuda as interações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Para organizar essa complexidade, a ecologia se estrutura em diferentes níveis de organização. No nível mais básico, temos os indivíduos ou organismos que pertencem a uma determinada espécie. Reunidos, esses indivíduos formam populações que interagem entre si dentro de um espaço comum. Diversas populações convivendo e se relacionando constituem uma comunidade biológica. Quando somamos a essa comunidade todos os fatores abióticos, como a luz, o sol, a temperatura, o solo, a água, a quantidade de alimento, temos então um ecossistema. E por fim, a biosfera representa a totalidade dos ecossistemas do planeta, abrigando toda a vida conhecida na Terra. Ao estudar esses níveis, a ecologia nos permite compreender como a vida se sustenta, se transforma e responde a variações no ambiente. Bom, se a ecologia nos ajuda a entender as relações entre os seres vivos e o ambiente no tempo presente, a evolução nos leva a refletir sobre como essas relações moldaram e ainda moldam a vida ao longo do tempo. A biodiversidade que observamos hoje é resultado de milhões de anos de mudanças graduais, impulsionadas por fatores ambientais, mutações genéticas e pela seleção natural. Organismos que melhor se adaptam às condições do ambiente têm mais chances de sobreviver e deixar descendentes, transmitindo suas características adiante. A ecologia revela como os organismos interagem entre si e com os fatores abióticos do ambiente, enquanto a evolução explica como essas interações moldam as características dos seres vivos ao longo do tempo. Assim, ao integrar os níveis de organização ecológica no processo evolutivo, podemos compreender como a vida é dinâmica, constantemente moldada pelas condições ambientais e pelas interações que ocorrem dentro dos ecossistemas. Voltemos ao nosso exemplo do início. Nas Ilhas Galápagos foram encontradas 14 espécies de tentilhões que compartilham o mesmo ancestral comum. Suas diferenças sutis mostram como o ambiente pode influenciar fenótipos dos seres vivos. Por exemplo, quando as sementes disponíveis são grandes e duras, os pássaros com bicos maiores e mais fortes têm mais facilidade para se alimentar e, por isso, sobrevivem melhor e deixam mais descendentes. Em outras situações, os tentilhões com bicos de tamanho médio conseguem aproveitar uma maior variedade de alimentos, o que os ajuda a se manter estáveis em número. Já em lugares onde existem dois tipos muito diferentes de alimentos, os tentilhões com bicos muito grandes ou muito pequenos se adaptam melhor àqueles com bicos intermediários, que acabam sendo menos eficientes para ambos os alimentos e, consequentemente, deixam menos descendentes. Assim, ao longo do tempo, essas pressões do ambiente vão moldando as populações, favorecendo características que ajudam os indivíduos a sobreviver e se reproduzir melhor em suas condições específicas. Assim, ao longo do tempo, essas pressões do ambiente vão moldando as populações, favorecendo características que ajudam os indivíduos a sobreviver e se reproduzir melhor em condições específicas. Um outro exemplo que podemos observar são abelhas das orquídeas. Elas possuem línguas com um comprimento muito maior em comparação a parentes próximos, junto de variações nas dimensões corporais. O comprimento da língua é resultado da adaptação a sugar néctares fluidos, permitindo que a abelha adquira os recursos que precisa em flores específicas, como as orquídeas. Bom, como podemos ver, essas duas áreas, a ecologia e a evolução, estão profundamente ligadas, formando a base para a diversidade e adaptação da vida na Terra. Os exemplos que exploramos mostram que os seres vivos respondem continuamente às mudanças do ambiente, moldando em suas características e seus comportamentos ao longo do tempo.
Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e foi um prazer.